Você já se perguntou como é o semestre de uma faculdade de economia? Então fique comigo no vídeo de hoje que eu vou te responder como foi meu segundo semestre e fazer uma análise com o que eu particularmente achei desse semestre. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei de cada matéria e dar algumas dicas, porque eu sei que tem muita gente aqui que vai entrar na faculdade ano que vem, ou já começou. Então também vou dar algumas dicas de coisas que eu acho importante você ter na sua mente quando você for entrar na faculdade, ou mesmo se você já estiver, para você pensar se você já fez isso ou não fez. Enfim, para quem não sabe, eu sou o Miguel, obviamente. Eu tenho 18 anos. Em 2024 eu comecei a fazer a faculdade de Ciências Econômicas. Felizmente fui aprovado nos 2 semestres, então esse ano eu vou para o meu segundo ano, consequentemente terceiro semestre. O curso de Ciências Econômicas é um curso para alguém que está disposto e preparado a entrar em diversos mundos. Então, um estudante de ciências econômicas tem que ter um bom conhecimento tanto em humanas quanto em exatas. Embora o curso seja de humanas, obviamente muita gente confunde e pensa que é de exatas, e claro, tem muitas exatas, e nesse semestre eu pude ver isso, tive bastante matemática, bastante conta, mas mesmo assim é legal quando você começa a juntar os dois mundos. Só que isso acaba sendo um pouco mais difícil para muita gente. Afinal, é complicado, né? Você entender o porquê daquele número tá ali, como que isso se relaciona a algum fator subjetivo, e você conseguir fazer essa análise. Mas chega de enrolação, eu gostaria de começar falando sobre a matéria favorita minha nesse semestre, a que eu mais gostei particularmente, que foi Contabilidade das Contas Nacionais. Como que funciona essa matéria? Basicamente, pelo nome, você percebe, tem a ver com as contas nacionais, no caso do Brasil. E nessa matéria, a gente desbravou um pouco sobre como funciona as contas aqui do Brasil. Então, a gente aprendeu muito sobre balança de pagamentos, sobre transações correntes, conta financeira, conta capital, tudo isso. Obviamente, se eu quiser explicar tudo isso para vocês, dá para fazer um vídeo, um podcast, enfim, porque foi uma matéria. Mas uma das coisas mais legais que eu, pelo menos, gostei foi que a gente aprendeu a calcular o PIB, porque o PIB é um dos indicadores econômicos de um país, um dos que eu tenho certeza que são mais populares, todo mundo ouve, já ouviu falar do PIB, mas muitas vezes a gente não tem noção de como funciona o PIB, como ele é medido. Então, para mim, foi muito legal essa matéria, justamente por ter esses conteúdos que eu gosto mais, não é puramente, embora a gente teve bastante conta também, não é algo só matemático, a gente olha, faz análise de um país, então a gente teve projetos onde a gente pôde, por exemplo, fazer análise econômica de um ano aqui do Brasil, cada grupo escolheu o seu. Então, foi uma análise muito interessante de se fazer, porque o que eu mais me surpreendo aqui no mundo da economia é que não importa o quanto você olhe e pesquise, sempre tem uma nova coisa que você não olhou, uma nova ótica para você observar. Então, você pensa, às vezes, que tudo funciona para um lado. Só que, na verdade, pode funcionar para os dois lados, porque é um mundo muito diverso e depende da ótica e da análise que você olhar. Então, eu sempre falo que é um cabo de guerra. Ou seja, você tem que estar sempre ali, você puxando de um lado, puxando do outro. Então, quando a gente vai analisar as coisas, e isso deu base para a gente poder analisar as coisas, a gente percebe que é muito difícil você equilibrar as contas de um país. Então, você tem que tomar cuidado para ajudar o lado social, só que também você tem que se preocupar com o lado econômico. Então, quando você vai olhando, por exemplo, as rúbricas, os gastos de um país, você percebe que, isso aqui pode estar fazendo bem para a população, mas pode estar prejudicando o Brasil lá para frente, que consequentemente vai prejudicar a população. Então essas análises são muito interessantes de fazer, e por isso que essa matéria foi a minha favorita desse segundo semestre. Só que, por mais que durante o semestre a gente vá sofrendo com atividades, provas, teve muitas matérias que eu gostei. Então a segunda matéria que eu diria que foi a que eu mais gostei foi Contabilidade Introdutória. No começo, eu confesso, eu estava apanhando muito de contabilidade, porque eu particularmente achei que é uma matemática muito subjetiva. Então, como que algo pode ser custo, mas dependendo do que for a despesa, como que o capital da empresa, dos acionistas, é considerado um passivo e não um ativo. Então, todas as questões, para mim, foram muito difíceis no começo, porque para mim não fazia sentido econômico. Só que aí sim, eu fui aprendendo, pegando o jeito, e no final comecei a gostar muito da matéria, porque é uma das melhores formas de você analisar uma empresa, ver como ela está funcionando por dentro, analisar a sua qualidade. Isso dá muita base para a gente se a gente quiser analisar uma ação de uma empresa, por exemplo. Então, a contabilidade, embora tenha sido introdutória, começou a trazer alguns conceitos muito importantes para mim. Inclusive, a gente começou a ver margem líquida, margem bruta, todas essas questões que você sempre ouviu falar, mas não sabe como calcular. Então, por isso que eu gostei muito dessa matéria, mas é difícil. Não vou falar que é fácil, porque você tem que se adaptar, pensar e principalmente fazer muito exercício. Os exercícios geralmente não vão ser tão difíceis, mas são
exigentes com você, porque você tem que se atentar a muitos pontos, às vezes tem muita pegadinha, então é muito importante. Mas eu diria que até se você não tem interesse nessa área econômica, eu recomendo que você dê uma análise e aprenda um pouquinho sobre contabilidade, que vai fazer muita diferença na sua vida, tanto pessoal quanto como investidor ou em qualquer outra área. E aqui vai uma dica que eu considero muito importante para você que está começando na faculdade, se você já está, você tem que refletir sobre isso. Eu diria que uma das coisas mais importantes da faculdade é você analisar e pensar bem com quem você vai andar. Porque pode parecer aqui uma dica de pai dando para um filho, mas realmente faz muita diferença as pessoas com quem você convive. Não digo que você tem que se agarrar, ser sanguessuga, depender das pessoas, nada disso. Mas faz muita diferença você estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, que vocês vão conseguir se ajudando, estudando juntos, fazendo exercícios juntos, porque isso vai fazer total diferença. Porque no âmbito de faculdade, onde a maioria das pessoas trabalham durante o dia inteiro, chegam cansadas no trabalho, esse apoio é essencial para que você consiga desenvolver, desempenhar. Afinal, ninguém consegue chegar a nada sozinho. Então, eu diria que é muito importante você analisar com quem você está andando, quais são seus amigos. Eu diria que talvez seja uma das coisas mais importantes da faculdade, porque isso, confia em mim, faz total diferença para a sua facilidade durante o semestre, porque uma pessoa vai puxando a outra e assim todo mundo acaba conseguindo obter resultados melhores do que se estivesse fazendo tudo sozinho. Voltando para as matérias, teve outra matéria muito legal também, chamada Matemática Financeira, onde basicamente a gente aprende diversas contas envolvendo, obviamente, as finanças. Então, muitas vezes aprender sobre o sistema de pagamentos, então a gente aprendeu sobre o sistema Price, que é um dos sistemas mais usados atualmente em financiamentos. A gente, obviamente, aprendeu muito sobre juros, então juros simples, compostos, antecipado, postecipado, todas essas questões. E eu diria que, assim, se você, às vezes, se assusta com a matemática, olhe um pouquinho, porque, às vezes, a gente se assusta, a gente parece que é algo muito difícil, só que não se torna tão difícil assim. E é algo que, com certeza, me trouxe uma base para o que está por vir, né? Que eu tenho certeza que vai piorar, né? Mas se piorar, na verdade, é melhorar, porque a gente está adquirindo conteúdo e conhecimento. Mas é uma base muito grande que trouxe. Então, agora, eu diria que se eu quiser comprar uma casa, eu posso comprar, né? Porque eu aprendi a fazer todo o sistema de financiamento e pagamento. Mas, brincadeiras à parte, é muito legal ter essa base. E, obviamente, eu vou sempre defender meu curso aqui, né? Mas eu diria que o mais legal do curso de economia é que ele traz muita base para coisas do dia a dia. Então, por mais que seja algo específico, às vezes, traz muita base para você conseguir ajudar, às vezes, as pessoas da sua família, por exemplo, a ajudar a elas economizarem dinheiro. Não que o curso seja focado nisso, mas eu digo que, assim, é tanta base que você acaba aprendendo sobre muitas coisas, como eu disse, diversas áreas. Então, se você ainda não sabe o que fazer, faça economia. Mas, brincadeiras à parte, se você também não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou estar botando o card aqui em cima para você assistir meu review sobre o primeiro semestre. Também falei um pouco lá sobre as matérias que teve, alguns projetos muito legais também. Então, se você não assistiu, recomendo, assista o vídeo, o card está aqui em cima. Além disso, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, que você ajuda a eu produzir mais conteúdos para vocês. Então, agora passamos dos 50 inscritos. Como eu falei, a gente tem um vídeo especial preparado para essa marca que vai sair na próxima quarta-feira, se eu não me engano. Então, se inscreva aqui no canal para você não perder nada. Além disso, me siga no Instagram, mm_negócio, que como sempre posto conteúdos exclusivos por lá. Antes de falar sobre a matéria mais difícil que eu tive nesse semestre, eu vou comentar sobre duas mais rapidinhas, porque, enfim, não foi algo que me pegou muito. Então, no caso, a gente teve uma matéria de ética, só que eu não gostei muito, particularmente, porque eu achei ela muito, como podemos dizer, não achei algo específico voltado para a economia. Então, as minhas expectativas eram, às vezes, colocar a ética num dilema ali dos negócios, por exemplo. Dando exemplo, sei lá, algo envolvendo corrupção, uma discussão mais nesse sentido. E acabou não sendo o que a gente teve. Então, não foi algo que eu gostei tanto e teve nesse semestre. Mas, enfim, é sempre buscar ter uma base, sempre tudo que a gente receber de aprendizado, tentar guardar com a gente, porque lá na frente pode ser útil. Além disso, outra matéria que eu tive, que eu considero que é sim importante, mas que eu com certeza não gostei, foi direito. No caso, foi um direito muito voltado para a questão tributária. Então, discutimos diversos tipos de impostos. E como vocês sabem aqui, eu não sou o maior fã de impostos, embora seja importante aprender sobre eles.
Então, não foi uma matéria que eu gostei muito justamente por conta disso, porque é algo que eu acho chato. Tem gente que gosta, tem gente que gostou, eu particularmente não gostei justamente por isso. Mas é uma matéria que eu considero que sim, foi importante e é uma base, né, para algumas coisas. Só que direito é algo muito específico, né? Então, geralmente quem não faz direito com certeza não gosta do direito, né? Mas foi importante ter base nessas duas matérias e, claro, como eu falei, sempre que você tiver alguma matéria, mesmo que você não goste, é importante que você tente levar aquilo, algum conhecimento que sempre pode ser útil lá na frente. E agora, para falar sobre a matéria que eu achei mais difícil desse semestre, com certeza foi a Introdução à Economia Matemática. Miguel, por que você achou tão difícil? Basicamente porque era cálculo. Então, era muitos cálculos e eu, com certeza, eu tenho que fazer uma revelação para vocês. Atualmente, eu não sou o melhor matemático do mundo. Então, é uma matéria, matemática, eu acabo tendo um pouco mais de dificuldade. Então, principalmente no começo, eu estava tendo muita dificuldade com essa matéria, justamente por isso, porque às vezes tem uma base, uma ponta solta ali que você não pegou anteriormente, e acaba sendo isso que prejudica você. Então, com certeza, demandou muito esforço, muitos exercícios resolvidos, mas foi uma matéria também muito legal, porque, como eu sempre falo aqui, eu gosto um pouco mais dessa parte, digamos, humana, essa parte mais analítica, analisar um contexto, e não tanto essa parte das contas, da matemática em si. Mas foi muito legal, porque com uma matemática um pouco mais sofisticada, é impressionante o quanto você pode analisar certas coisas e você ter a prova daquilo. Então, é uma base para você falar, não somente, eu acho que é isso. Você consegue fazer uma conta para justificar aquilo que você acha. Então, você aprende alguns conceitos interessantes. Então, quando a gente olha, por exemplo, receita marginal, a gente olha a taxa de variação daquela receita está subindo, por exemplo. Então, são essas questões que vão trazer uma base para você. E, como dica aqui, não se assuste com as matérias que você esteja tendo na faculdade, seja lá qual o curso, porque, infelizmente ou felizmente para você, tudo vai depender do seu esforço. Eu acho que é felizmente porque isso significa que depende só de você e não dos outros. Mas é algo que é complicado, né? Porque, realmente, vai ter matérias que vai demandar muito esforço. Essa foi uma delas. Então, para quem tiver curioso aí, a gente aprendeu sobre integral, derivada, limite, todos esses conceitos. Se você aí é um engenheiro, provavelmente você está acostumado com isso, talvez você ache fácil, mas é algo que é difícil, mas para mim foi importante justamente para ter esse conhecimento e começar a gostar também mais dessa parte. Então, eu saio agradecido justamente por conta disso, que agora é um novo olhar que eu tenho para as coisas, então é algo que me motiva a aprender um pouco mais sobre essa parte que eu considero que seja muito importante. Mas, de forma geral, eu acho que foi um semestre muito proveitoso. Para quem viu o primeiro vídeo, eu falei lá que foi um semestre legal, porém um pouco maçante, justamente por serem matérias um pouco mais humanas, né, com muita mais leitura. Essa aqui não, esse semestre foi muito mais exatas, muito mais conta, matemática, que no começo acaba sendo um pouco mais difícil, mas eu diria que até, de certa forma, mais legal, porque eu prefiro fazer uma conta do que ler. Infelizmente, a verdade é essa. E por mais que seja uma intensa disputa para equilibrar essas duas vertentes, eu acredito que foi muito proveitoso justamente por isso. Eu diria que agora eu tenho as duas bases do curso e, obviamente, estou muito animado para o que está por vir. Então, daqui uns 6 meses eu faço o review do terceiro semestre. Mas se você quiser acompanhar lá no Instagram, geralmente eu falo um pouquinho. Durante o semestre eu vou falar um pouco mais para você ir acompanhando justamente. Se você ainda não começou a faculdade, fique tranquilo, você vai pegando o jeito, não vá com medo, aproveite que é um momento muito especial na vida de todo mundo, então aproveite, vá de cabeça erguida e aproveite para estudar o máximo que você conseguir e coloque sempre esse foco na sua cabeça, porque passa rápido. E se você quiser almejar coisas grandes na vida, infelizmente você vai ter que abrir mão também de muita coisa, vai ter que se esforçar ao máximo. Essa é a verdade e a realidade que tem para você. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você já está com isso na sua cabeça. Então, eu gostaria de pedir novamente, só para você deixar seu like. Comente aqui se você tem alguma pergunta sobre o curso, sobre faculdade, alguma dica que você queira. Pode me chamar lá no Instagram também, que estou sempre aberto para conversar com vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu deixo meu muito obrigado aqui
E para quem não viu lá no Instagram, eu falei que a partir de agora teremos 2 vídeos semanais. Então se inscreva para você não perder nenhum deles. Valeu, até o próximo vídeo e até mais!